Olá, querido, querida, que está estudando para a prova da EFON. Agora a gente vai ver um assunto de uma importância fundamental, né, que são as leis de Newton. Esse assunto é muito importante para a prova da EFON, então vem comigo. Vamos falar então sobre a primeira lei de Newton. Vamos ver aqui um exemplo que você já está acostumado, né? Suponha que eu tenho aqui um corpo, né, um bloquinho apoiado no chão. E aí, quais são as forças que estão atuando em cima desse bloquinho? Primeiro, eu tenho, obviamente, a força peso, que você conhece. A Terra vai puxar esse bloquinho para baixo, mas ele não vai parar lá no centro da Terra, lá onde Satanás mora, porque existe uma força que o chão vai fazer sobre esse bloquinho, chamada normal. Essa normal está para cima, ok? E como não há movimento, né, desse bloquinho, nem para cima nem para baixo, a gente sabe que o valor numérico dessas duas forças são iguais. Então, se o peso é 10 newton, a normal também vale 10 newton e se cancelam porque estão em sentidos contrários, tá? Matematicamente falando, né, a gente coloca dessa forma, né, n menos p igual a zero, né, um valor é positivo, outro é negativo, e a força resultante ela é nula, né, o somatório de todas as forças que estão atuando no corpo, que no caso aqui são duas, é zero na vertical, ok? E aí a gente tem a primeira conclusão: uma partícula ela permanecerá em repouso quando a resultante das forças que agem sobre ela for nula. Né? Nesse exemplo clássico aqui, a gente vê exatamente isso. Na vertical, a força resultante é nula. Na horizontal também, porque não tem nem força na horizontal atuando. Ok? Então isso aqui é um pedaço da primeira lei de Newton, e isso todo mundo entende com muita facilidade, porque a gente está acostumado no nosso dia a dia. Se um corpo está parado, ele vai continuar parado. E aí a resultante das forças é zero. O grande lance da primeira lei é você entender o que a gente vai falar agora, que realmente demorou muito tempo para as pessoas entenderem. Só Newton que realmente conseguiu fazer a sacada genial dessa parte da primeira lei. Vamos considerar agora um carro, por exemplo, com velocidade constante. Imagina que você está na estrada e o carro está lá a 100 km por hora durante 10 segundos. Tá? Bom, peso, normal, beleza. Existe a força, a normal e o peso, obviamente, são iguais também na vertical, não existe movimento na vertical, o carro não sai voando. E na horizontal, a gente tem uma força que vai empurrar o carro para frente, e a gente tem a força de atrito entre o pneu e o solo, que vai prejudicar esse movimento. Né? Então, o que a gente pode concluir também? Que se essas forças elas forem numericamente iguais, ok? A força resultante também vai ser zero e o carro vai permanecer com aquela velocidade que ele está. Então, se ele atingiu 100 km por hora e essas forças agora passam a ser iguais, isso significa que ele vai manter os 100 km por hora. Tá? Então, uma partícula permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, essa aqui que é a segunda parte da primeira lei, que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender, quando a resultante das forças que agem sobre ele, o corpo, for nula. Então, aqui a gente chega numa conclusão importante. Fisicamente falando, repouso e movimento com velocidade constante são literalmente iguais. Por isso que tem uma aula que eu ensino para vocês um truque muito legal com a primeira lei de Newton. Sempre que você vê um problema de primeira lei, onde ele fala que o movimento é retilíneo uniforme, em vez de você considerar o carro em movimento, que confunde a cabeça da gente, considera o carro parado. E aí você vai responder certinho, tá? Então essa é a segunda parte da primeira lei que as pessoas têm uma dificuldade imensa, tá? Se o corpo estiver andando com velocidade constante, esse é o estado natural dele, ok? E aí, por exemplo, se a gente está lá no espaço e a gente chuta uma bola no espaço não tem força nenhuma, né? Tirando depois que você afastou da Terra, não vai ter mais gravidade. Se não estiver próximo de nenhum outro planeta, enfim, de algum outro corpo, você não vai ter absolutamente força nenhuma atuando em cima dessa bolinha. Então, quando ela sair aqui com uma certa velocidade, ela vai manter essa velocidade para sempre. Ela vai continuar andando com essa velocidade para sempre. Então, inércia é a
propriedade que um corpo possui de manter o seu estado inicial. Esse estado inicial podem ser dois. Ou o estado de repouso, que a gente está tão acostumado, ou esse estado de movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento reto com velocidade constante. No caso da bola, ela continuaria andando para sempre. Se nenhuma força atuar sobre a bolinha, esse estado, que é o estado dela com velocidade constante andando em linha reta, é um estado natural. Eu não preciso de força nenhuma para manter essa bola em movimento. Ela vai continuar andando para sempre. A bola não tem motor, a bola não usa gasolina, mas a bola vai continuar andando eternamente em linha reta com a velocidade constante que ela saiu do seu pé. Tudo bem? Então esse é o grande lance que a gente precisa entender da primeira lei de Newton. Agora a gente vai falar sobre a segunda lei, né? Então se eu tenho aqui um corpo, né, com velocidade constante, né? Então a gente tem a força peso, a gente tem a força normal, a gente sabe que na vertical o carro não se movimenta, então a normal é igual ao peso. Eu tenho uma força que vai fazer o carro andar para frente e tem a força de atrito atrapalhando esse movimento do carro, pode ser o somatório com a força de resistência do ar também. Se o corpo mantiver a velocidade constante, como a gente viu na primeira lei de Newton, tanto esse F quanto esse Φ, essa força de atrito, são literalmente iguais também, tá? Mas se eu quiser acelerar o corpo, se eu quiser aumentar a velocidade dele, se eu quiser aumentar a velocidade dele agora, eu vou precisar de uma força resultante, né? Então aqui na vertical continua a mesma coisa, né? Normal e peso igual, o carro não sai voando, então a força resultante é nula. Agora, se eu quiser aumentar a velocidade desse corpo, por exemplo, essa força F aqui tem que ser maior do que Φ. Então quando um carro acelera, é porque a força que está fazendo ele ir para frente é maior do que a força de resistência que tem, que obviamente está querendo fazer esse carro parar. Tudo bem? Então, se as forças forem iguais, né, a força resultante for nula, ele mantém a velocidade que ele está. Primeira lei de Newton. Agora, para alterar esse estado dele, que é a velocidade constante dele, eu preciso de uma força resultante. Ok? Então, aí no caso aqui de duas forças, uma força precisa ser maior do que a outra. É aí que entra, claro, a segunda lei. Agora, quais são os fatores que vão influenciar na segunda lei de Newton? Vamos ver esse exemplo aí. Eu tenho um carro leve, né? E eu tenho um caminhão pesado. Eu quero tirar esses caras da inércia, quero tirar esses caras do repouso, 0 km por hora, para 100 km por hora. Aonde a força resultante vai ser maior? É meio natural a gente imaginar, né, que o caminhão vai precisar de uma força maior, né? Por isso que o caminhão gasta mais combustível, por isso que o caminhão tem um motor mais forte, mais potente, porque ele vai ter que fazer uma força maior. Então a gente chega na nossa primeira conclusão. A força, ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Quanto mais maçudo um corpo, quanto mais massa ele tiver, maior vai ser a força que eu preciso para provocar uma variação na velocidade desse corpo, ok? Agora, um outro exemplo, se eu tiver agora dois carros idênticos, mas um eu quero acelerar ele de 0 até 50 km por hora e o outro eu quero mudar a velocidade dele de 0 até 150 km por hora. Aonde a força resultante tem que ser maior? Isso aí também acho que é meio óbvio do nosso cotidiano, né? Se você pegar uma bola e chutar ela fraca, ela vai com uma velocidade pequena. Agora, se você chutar a bola forte, claro que ela vai ganhar uma velocidade maior. Então, a segunda conclusão é: a força é diretamente proporcional à variação da velocidade desse corpo, que nada mais é do que a aceleração. E a gente pode juntar essas duas dependências na expressão que é a segunda lei de Newton. Força resultante provoca num corpo de massa m uma mudança na velocidade do corpo, F igual a ma. Ok? Então, se não existe mudança de velocidade, né? Ou seja, a velocidade ela é constante, a força resultante é 0. Isso é o que diz a primeira lei de Newton. E para provocar agora uma mudança de velocidade? Aí, para provocar essa mudança de velocidade, eu preciso de uma força resultante diferente de 0. Tudo bem? Essa é a segunda lei. Uma força resultante que atua num corpo de massa m provoca em cima dele uma mudança de velocidade. E a unidade de força é Newton.
Agora a gente vai ver a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Vamos ver esse gifzinho aqui animado, que é bem legal, para ilustrar a terceira lei. O cara está aqui fazendo um treinamento, né? Então ele pega aqui uma arma, né? Tá pegando ali uma arma, passa uma bazuca e ele vai dar um tiro, né? Com essa bazuca. E olha que curioso. Quando ele dá o tiro, ó, a arma vai para trás, né? Ele não estava segurando ali direito, obviamente, né? E aí a bala ela foi para frente, né, na direção ali do alvo, enquanto a arma seguiu ali o sentido contrário, né? Ele foi para trás. Então, esse aqui é um exemplo claríssimo da terceira lei de Newton. O que acontece aqui na terceira lei? Você tem aqui os dois corpos, por exemplo, a arma, né, e a bala, tá? Então, a arma está aqui, a bala está aqui. Então, naturalmente, essa arma ela fez uma força nessa bala, que eu estou chamando aqui de força da arma, que vai empurrar esse projétil para a direita, ok? E pela terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton garante que se um corpo está fazendo uma força em outro corpo, esse corpo vai devolver essa força para o primeiro corpo, no sentido contrário. Então, por que a arma foi para trás? Porque a bala, o projétil, devolve essa força em cima da arma no sentido contrário, ok? Então, tá aí a nossa terceira lei de Newton. Para toda força de ação, nesse caso aqui a força que a arma fez na bala, existe uma de reação, então ação e reação, tá? Que é a força que a bala vai devolver em cima da arma, de mesmo módulo, ou seja, esses valores numéricos são iguais. Se a força da arma é 1000 newton, a força da bala vai ser 1000 newton. Mesma direção, no caso aqui horizontal, e sentidos contrários, ou seja, aqui a força da arma estava para a direita e no caso a força da bala está para a esquerda, no sentido contrário. Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com a nossa terceira lei, né? O cara foi jogar ali a champanhe, né, no casamento para poder estourar ali, fazer um ritualzinho ali, quebrar, né, a champanhe. Você vê que simplesmente, né, a champanhe fez uma força aí no monumento, o monumento devolveu essa força em cima da champanhe e foi na direção do cara. Então, bem legal. Bom, e aí uma coisa que cai bastante em exercício e que as pessoas confundem muito é essa questão da ação e reação. Por exemplo, aqui é um exemplo clássico que as pessoas erram. Será que a força normal e a força peso formam um par ação e reação? Muita gente acha que sim. Por quê? Porque essas forças, olha, elas são iguais, né? Tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, no caso aqui vertical, e sentidos contrários. Você vê que a normal está para cima e o peso está para baixo. Mas essas duas forças não formam um par ação e reação. A primeira coisa que eu já olho e identifico de cara que esses caras não fazem um par ação e reação é: repare que essas duas forças estão atuando no mesmo corpo, ou seja, no bloquinho. Então, quando duas forças atuam no mesmo corpo, elas não podem formar um par ação e reação, mesmo que ela obedeça a regra, né, de mesmo valor numérico, mesma direção e sentidos contrários. Então, vou te ensinar aqui um macete muito útil para você descobrir aonde está a reação de cada força. Então, por exemplo, qual é a reação da força-peso? Não é normal, como a gente já viu, porque está atuando no mesmo corpo. Então, o macete é o seguinte: faça a seguinte pergunta: quem fez a força-peso? Bom, a força-peso, você sabe que quem faz é a Terra. A Terra vai puxar os corpos para baixo. Então, a reação está exatamente na sua resposta. A reação da força-peso, ela vai estar no centro da Terra. Então, a Terra puxa o corpo para baixo e o corpo puxa a Terra para cima. Então isso quer dizer que a Terra está me puxando agora para baixo. Então, eu faço a mesma força na Terra para cima? Exatamente isso. Tá? Então, a força que a Terra puxa todos os corpos para baixo, esses corpos devolvem essa força na Terra, puxando ela para cima. Ok? Então, a reação está no centro da Terra, a Terra puxa o corpo para baixo e o corpo puxa a Terra para cima. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam. Agora eu quero saber qual é a reação da força normal. A reação da força normal é o peso? Não, né? Porque atua no mesmo corpo. Então, cadê a reação dessa força? Então, a gente faz a pergunta: quem é que fez a força normal?
Quem faz a força normal é o solo, é o chão. Então, nesse caso, quem faz essa força vai ser o chão. Então, a reação está no próprio chão. É onde a gente respondeu a nossa pergunta. Então, o chão ele vai empurrar o bloquinho para cima e o corpo empurra o chão para baixo. Então, você vê que essa normal aqui está atuando no corpo e a reação está atuando no chão. O peso está atuando no bloco e a reação está atuando na terra. Então, para ação e reação sempre tem que atuar em corpos diferentes. Então, muito cuidado e utilize esse macete, porque isso aqui derruba também muita gente nas questões por aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de força, que é muito importante nos problemas de leis de Newton a gente identificar quais são as forças que a gente tem por aí. E a primeira força é a força peso, que a gente está bastante acostumada do nosso cotidiano. A gente fala, vou me pesar, apesar desse vocabulário estar errado, né? Na verdade, você vai tirar a quantidade de massa que existe no seu corpo. Então, se eu tenho um bloquinho e ele está apoiado em cima do chão ou de uma mesa, a primeira força que vai atuar em cima dele é o peso. Então, em qualquer problema de lei de Newton, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar o peso, porque o peso está em todas. A menos que o corpo esteja no espaço, né? Fora do campo gravitacional da Terra, sempre a força peso vai atuar. Então, ela é sempre a primeira força que você vai escrever. E uma coisa legal é que a força peso ela está sempre para baixo, não tem como você errar. Mesmo que o corpo, por exemplo, estivesse num plano inclinado, como a gente vai ver. E para calcular esse peso, a gente vai pegar a massa do corpo e multiplicar pela aceleração da gravidade. Então, por exemplo, se um corpo tem 50 quilos de massa, ele vai ter essa massa na Terra, ele vai ter essa massa na Lua. Isso não vai mudar, porque a massa está relacionada com a quantidade de matéria. Porém, a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua é aproximadamente 5 vezes menor. Vamos arredondar para 2. Então, o peso desse corpo na Terra, a força que a Terra vai puxar esse corpo de 50 quilos é 50 vezes 10, 500. Já na Lua, esse peso, essa força que a Lua vai fazer é 5 vezes menor, porque a gravidade, em vez de ser 10, é só 2. Então, 50 vezes 2 vai dar 100 newton da massa. Então, você vê que na Lua, a Lua te puxa com uma força 5 vezes menor do que na Terra. Isso vale para qualquer corpo. Tá? E aí, como eu falei, mesmo que o corpo esteja num plano inclinado ou esteja numa superfície circular, seja lá o que for, o peso sempre vai atuar para baixo. Então, não tem como errar. Quando você colocar a primeira força em cima do corpo, força peso na veia e colocando sempre ela para baixo. Tudo bem? Agora, a gente tem uma força chamada força normal. O que é essa força normal? É uma força de contato que vai existir entre o corpo e a superfície, como a gente já viu em lei de Newton. Então, você tem aqui o peso, obviamente, que vai puxar esse corpo para baixo, mas ele não vai parar lá no centro da Terra, onde Satanás mora, porque existe uma força do chão. O chão está fazendo uma força para cima, uma força de contato, chamada normal. Agora, normal, a gente tem que tomar cuidado, porque a normal ela tem uma regrinha. Essa regrinha é o seguinte, a normal ela é sempre perpendicular à superfície que está fazendo a força normal. Ou seja, ela sempre faz um ângulo de 90 graus. Então, repare que como a minha superfície ela está deitada, ela está na horizontal, a minha normal está na vertical. E se um corpo estiver num plano inclinado, repare que o plano ele está inclinado. Então, agora, a normal ela não está para cima, porque se estivesse para cima, não faria um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, nesse caso, o peso está sempre para baixo, como a gente viu, e a normal agora ela está inclinada também. Ela inclinou junto com o plano, para que isso aqui forme um ângulo de 90 graus. Tá? Então, muito cuidado com isso. Essa é a regrinha da normal. Agora, quando a gente está trabalhando com cordas, elásticos, etc., a gente vai ter a força chamada força de tração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um corpo, eu tenho uma corda que está do lado direito do corpo. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma força de tração. Essa força de tração vai atuar em cima do corpo devido à corda e vai puxar ele para a direita. Tá? Um outro exemplo clássico é se você tiver, por exemplo, um lustre. Né? Você tem aqui um lustre, então o peso, a terra vai tentar puxar esse lustre e quebrar ele todo, jogar ele no chão, mas existe aqui uma corda
e essa corda vai exercer uma força de tração que, no caso, está para cima. O macete para você descobrir aonde está a direção e o sentido da força de tração é muito simples. Basta você olhar em que posição a corda está em relação ao corpo. Então, por exemplo, repara que aqui a corda está à direita do corpo, então a tração aponta para a direita. Repara que aqui a corda está acima do corpo, então nesse caso a tração vai apontar para cima, tá? Então, muito fácil você identificar usando esse macete. E a força elástica ela vai aparecer aqui em molas. Então, a força elástica ela vai aparecer em molas. E aqui, por exemplo, você tem uma mola. Aqui essa mola não está fazendo força nenhuma porque o corpo está parado. Porém, quando você comprime a mola, essa mola vai exercer aqui, no caso, uma força para a direita e vai empurrar esse bloquinho para a direita. E aqui esse X está representando exatamente o quanto você deslocou o bloquinho em relação ao seu nível de referência, seu nível de repouso, ok? E claro, se você esticar a mola também em relação ao repouso, você vai esticá-la de X, a mola vai estar distendida e vai aparecer agora uma força para a esquerda. Então, repare que a força elástica, né, a direção e o sentido dela, ela muda dependendo de como eu estou manipulando aí a minha mola. E está aqui a fórmula que a gente usa para o cálculo dessa força elástica. Você vê que a força elástica ela vai depender de dois fatores. O primeiro é o K. O K é o chamado constante elástica da mola. E esse K ele depende da grossura da mola. Quanto mais grossa for a mola, em geral, mais poderosa ela é, mais força ela faz e maior vai ser o valor do K. Então, o K e o F são grandezas diretamente proporcionais. Claro, quanto mais você esticar a mola ou quanto mais você comprimir a mola, você vai ter também mais força, né? Então, se eu esticar muito essa mola, essa força elástica vai ser maior, porque ela é diretamente proporcional ao quanto você distendeu essa mola em relação à sua posição de equilíbrio. Tudo bem? Muito cuidado que esse X tem que ser sempre metros e muitos exercícios aparecem em centímetros. Vamos falar agora de uma força muito especial que atua direto no nosso cotidiano, que é a força de atrito. E a gente tem que lembrar que existem duas forças de atrito. Primeiro é a força de atrito estático. Como o nome já diz, estático ela vai atuar enquanto o corpo estiver em repouso. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma força de 10 newton tentando empurrar esse bloquinho para a direita e esse bloco não sai do lugar. Às vezes você vai empurrar uma coisa muito pesada e o troço não sai do lugar. Então, quanto é que vale a minha força de atrito estático aqui? Minha força de atrito estático, ela também vai ser de 10 newton, certo? Porque você está fazendo uma força, e aí essa força de atrito entre a superfície e o solo atua no sentido contrário, e como a força resultante aqui é nula, 10 menos 10 dá zero, então esse corpo não sai do lugar. Aí você foi lá e aumentou um pouquinho essa força, porque você quer empurrar o bloco. Então você aumenta essa força para 20, mas aí você verifica que esse bloco continua não saindo do lugar. Então, isso significa o quê? Que a força de atrito também aumentou. Então, a força de atrito estático aumenta para 20. Então, você vê que essa força de atrito estático, ela depende de quanto de força você está fazendo. Se você fez 10 e o bloco não saiu do lugar, o atrito é 10. Se você fez 20 e o bloco não saiu do lugar, o atrito passa a ser 20 também. Tudo bem? Só que vai chegar uma hora que esse corpo vai começar a andar, né? E aí, na física, a gente chama isso de iminência do movimento. É aquela hora que você faz a força e o corpo já está quase saindo do lugar. Então, vamos supor que você faça uma força de 30 e o corpo esteja na iminência do movimento. Então, o atrito ele chegou no seu valor máximo. Tá? Então, tem uma hora que esse atrito estático ele não pode ficar aumentando para sempre. Você vai fazer uma força, vai ter uma hora que o corpo vai começar a se mexer. Então, nesse caso, quando o corpo está na iminência do movimento e o atrito atingiu o seu valor máximo, a gente chama isso de força de atrito estático máximo. E essa força de atrito estático máximo você pode calcular. Existe uma fórmula para isso. Então, a força de atrito estático máximo depende do coeficiente de atrito, que esse μ vezes E aqui, geralmente esse número é 0, alguma coisa, vezes a normal, né? Normal aqui é a força que a superfície está fazendo em cima do bloquinho, tudo bem? Mas uma coisa importante, essa fórmula só vale para calcular a força de atrito estático máximo, porque você vê que aqui, por exemplo, a força de atrito, ela é o valor que você está fazendo.
Tá legal? Mas aí vai chegar uma hora, obviamente, que esse valor dessa força de atrito vai chegar no seu máximo, não pode ser mais de 30, tá? O chão não consegue fazer uma força maior do que 30 newton, e aí sim eu consigo calcular essa força de atrito estático máximo. E depois que o corpo entra em movimento, depois que ele entra em movimento, passa a atuar um atrito chamado atrito cinético. Já reparou que quando você tenta empurrar um corpo muito pesado, é mais difícil você tirar ele do repouso do que depois manter ele em movimento? E isso é verdade porque o atrito cinético ele é sempre menor do que o atrito estático máximo. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma força de 35, né? Que era maior do que o 30 que eu tinha feito antes, e o corpo entrou em movimento. Então, o atrito que agora vai atuar é o atrito cinético. E repare que esse atrito tem que ser menor que o atrito estático máximo. Lembra que o atrito estático máximo, no nosso exemplo anterior, foi de 30 newton. Então, agora, o meu atrito estático não pode ser 30, nem pode ser... o meu atrito cinético, desculpa, não pode ser 30, nem 31, nem 32. Tem que ser menor do que 30, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, foi 20, ok? E para calcular o atrito cinético nunca muda, tá? Ele é sempre o mesmo valor. A fórmula é muito parecida, só que vai ser aqui o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, lembrando que o atrito cinético, esse coeficiente aqui, é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático, quando a gente for fazer as continhas, tá? Então, aqui, letra A força de atrito cinética é sempre menor que a força de atrito estática máxima, como a gente falou. E B, o coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o coeficiente estático, como a gente também falou. Tudo bem?